Vamos abrir a Escritura, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós já estamos aí no penúltimo capítulo desse livro que estamos estudando aos domingos. O tema geral é testemunha dos sofrimentos e coparticipantes da glória. Chegamos ao capítulo 4 e hoje nós vamos ler do verso 1 ao versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 1 a 11. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, veja, irmãos, que é uma sequência, né? Obviamente que o portanto está ligado àquilo que a gente viu semana passada. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, nós vemos aqui a continuidade, a continuação do que refletimos na semana passada, quando nós vimos que Pedro estava afirmando àqueles irmãos dispersos, peregrinos e eleitos de Deus, que eles eram bem-aventurados. Eles eram bem-aventurados porque eles estavam sofrendo por aquele que venceu, por aquele que sofreu e venceu. Então, nessa carta, Pedro está dizendo exatamente isso. Nós participamos dos sofrimentos, mas também somos coparticipantes da glória. Ao mesmo tempo que ele está encorajando aqueles irmãos a permanecerem firmes na graça de Deus, a gente vê isso no capítulo 5, que é o tema da carta. Permaneçam firmes na graça de Deus, alicerçados nessa graça, enquanto enfrentam as adversidades da vida, perseguições e privações. Olhem para a glória, olhem para aquilo que nos aguarda na presença do Senhor. E na semana passada, refletindo aí do capítulo 3, do 13 ao 22, nós vimos que Pedro tratou do sofrimento dos cristãos por amor a Cristo e o Evangelho. E ele foca exatamente no sacrifício de Jesus. Versículo de número 18, nós refletimos ali sobre cada frase que Pedro tratou a respeito do sacrifício. Capítulo 3, verso 18, pois também Cristo sofreu
E ele diz, por que Cristo sofreu? Pelos pecados. Ele não sofreu somente pelos pecados, Pedro não diz somente isso, que o propósito da vinda de Jesus, da morte de Jesus, foi cobrir os nossos pecados, receber a ira de Deus que nós merecíamos, mas ele fez isso uma vez por todas. Pedro estava tratando da eficácia do sacrifício de Jesus. Não precisamos mais de algum adendo àquilo que ele fez, porque o que ele fez foi definitivo, foi indefinitivo, foi suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para nos reconciliar com Deus, com o Pai. Ele é único, ele é exclusivo. Pedro diz, uma vez por todas. Não precisam mais sacrifícios repetitivos como na antiga aliança, aquilo era sombra daquilo que Jesus realizou em definitivo na cruz. Glória a Deus por isso. Não precisamos de peregrinação, de autoflagelamento, não precisamos de jejuns, nem os intermitentes. Não precisamos fazer vigílias e mais vigílias, fazemos isso para adorar, não para salvação. Porque o que ele fez uma vez por todas. Uma única oferta, um único sacrifício para nos reconciliar com o Pai, e ele obteve, conforme o autor aos Hebreus, no capítulo 7, ele obteve eterna redenção. Pedro diz que naquela cruz morreu o justo pelos injustos. Ele nunca pecou, ele é o cordeiro sem defeito, é o justo pelos injustos, e Pedro disse, para conduzir-nos a Deus. A maior dádiva da salvação, a maior dádiva da obra de Cristo, e que agora nós temos acesso a Deus novamente. Fomos expulsos do jardim, rompemos com Deus, demos as costas para Deus, declaramos independência de Deus, mas no sangue de Jesus voltamos para debaixo da autoridade do Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor. Há um Senhor sobre nós. Pedro tinha dito no versículo 15, santifiquem a Cristo como Senhor. Há um Senhor sobre as nossas vidas, que venceu a morte, que agora nos deu acesso a Deus, para conduzir-nos a Deus. Se você quer ir até Deus, você só pode ir por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, por aquilo que Ele fez. Percebam que no capítulo 4 que lemos, é esse exatamente o link de Pedro. Ele diz, portanto que, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ele volta ao tema do sofrimento. Ele volta ao tema do sacrifício de Jesus. E ele vai destacar que o sofrimento de Cristo se torna uma inspiração para os eleitos de Deus e peregrinos em pelo menos 2 sentidos. E nós vamos refletir nessa manhã exatamente sobre isso. Esse desdobramento, esses resultados do Evangelho. Pedro vai falar de santificação e Pedro vai falar do serviço. Embora ele aborde alguns outros temas, mas no geral é isso que ele está falando. Santificação, serviço, são os resultados do Evangelho na minha e na sua vida. Não é para que Deus nos salve, mas é porque Ele já nos salvou. Se você hoje tem um compromisso com a santificação, é porque você recebeu vida nova primeiro. Sempre Deus vai começar com o Evangelho. Sempre Deus vai tratar da nossa identidade primeiro, para depois tratar dos resultados do Evangelho. Nós estamos estudando ali na classe de integração e de batismo também, os temas importantes da Bíblia. E semana passada a gente estudou os 10 mandamentos. E a grande pergunta é, por que aqueles 10 mandamentos estão ali? Estão colocados exatamente naquela disposição do livro do Êxodo, porque primeiro vem a libertação. Primeiro Deus libertou aquele povo. Primeiro Deus tratou do maior problema, que é a escravidão. Depois Ele dá mandamentos. Não faz sentido Deus nos dar mandamentos sem primeiro mudar a nossa natureza. Os mandamentos agora, para dizer para mim e para você, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. O Deus que nos tirou lá do Êxodo, que quebrou as algemas, os grilhões, lá do faraó, da fornalha de ferro, como diz Deuteronômio. Ele é um Deus santo. Para nos relacionarmos com Ele, nós precisamos viver dessa mesma forma, mas Ele primeiro mudou a nossa natureza.
Nós temos visto isso nessa carta. Pedro começa primeiro com o Evangelho, com o poder de Deus que quebrou os grilhões da nossa vida. Ele diz que nós devemos ser filhos obedientes. Nós vimos isso lá no capítulo 1. Para ser obediente tem que ser filho. Ele diz que nós temos que andar em temor, como aqueles que invocam a Deus como Pai. Quem invoca a Deus como Pai é filho, por isso que vai andar em temor. Então, se nós invertermos isso, queridos, a centralidade da obra fica em nós. Eu ando em temor, eu sou obediente, eu ando em santificação, eu sou consagrado. Começa comigo e termina em mim. Até quando isso vai? Sabe por quê, irmãos? Vida cristã é vida no Espírito. É impossível ser cristão sem o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem como. Como é que você vai negar a você mesmo? Tomar a sua cruz, seguir a Jesus, tê-lo como centro da sua vida, se o nosso coração, ele é voltado para nós. Se de dentro do nosso coração procedem maus desígnios, adultério, avareza, idolatria. Então Deus primeiro trata do nosso coração. Deus trata primeiro da nossa identidade, restaura, renova as nossas vidas. Primeiro Ele liberta do êxodo, depois Ele dá os mandamentos. E aí Pedro vai dizer que o sofrimento de Cristo é a nossa inspiração para vencermos o pecado. Vejam aí, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, de querer fugir do pecado, de querer viver uma vida santa. Agora, se o sacrifício de Cristo não nos alcançou, nós não queremos viver uma vida longe do pecado. Eu disse há algumas semanas que nós cantamos Santo, Santo, Santo. Se tinha um atributo de Deus que nós mais evitávamos pensar e refletir antes da conversão, era a santidade de Deus. Nós não tínhamos preocupação com isso. Nós vivíamos no pecado, e Pedro vai tratar exatamente disso aqui. Que Cristo resistiu ao pecado, obedeceu a Deus até as últimas consequências. Ele honrou o Pai, ele cumpriu o propósito do Pai na história. E ele está estimulando a igreja a ter a mesma atitude. Sofrer na carne contra o pecado significa resisti-lo para a glória de Deus. Fugir, renunciar. Agora, isso só funciona para a gente que nasceu de novo, gente. Quem não nasceu de novo não quer fugir. E Pedro está dizendo aqui que as pessoas no entorno daqueles irmãos começavam a achar estranha a atitude deles. Ele diz no versículo 3 que esta era a vida que aquelas pessoas que agora são os eleitos de Deus e dispersos, peregrinos, eles viviam da mesma forma. Versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo aquilo que agrada aos pagãos. Quanto tempo perdido. Não é incomum, nós vemos pessoas dizendo assim: pastor, eu queria ter me convertido antes. Mas isso tem a ver com a soberania de Deus. Porque é lógico, queridos, perdemos tempo, fomos enganados por esse mundo, seduzidos por uma falsa ideia de segurança, de prazer, de alegria sem Deus. É isso que o mundo, o sistema desse mundo, desconectado de Deus, debaixo de maldição, tenta nos convencer. Você vive bem sem Deus. Você não precisa de Deus. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem pesquisa, a gente tem uma série de coisas. Aí vem um vírus e desmonta tudo. Aí tem gente com tubos de dinheiro morrendo sem poder respirar. E aí, irmãos, Pedro está dizendo, nós perdemos tempo demais, então agora nós temos um novo desafio. Nós temos uma nova natureza e um chamado para andarmos em santidade, agora sim. O Evangelho produz isso em nós. Não somos nós quem produzimos isso, vida santa. Como é que eu posso andar em santidade se o Espírito Santo não habita na minha vida?
Se o sofrimento de Cristo, o sacrifício dele não impactou a minha vida. Então, toda a argumentação de Pedro aqui para nos estimular à santificação começa na cruz. Começa com o sacrifício de Cristo uma vez por todas. Por isso o link do capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu. E ele diz então, irmãos, que a nossa antiga vida era trágica, verso 4. Ele diz que nós perdemos muito tempo no passado, versículo 3. Vivíamos em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. É assim que nós vivíamos. Mas aí a graça de Deus veio e nos tomou. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo operou em nós e nos trouxe do império das trevas para o reino de Deus. E as pessoas no entorno acham estranho. É isso que Pedro está dizendo, versículo 4. Eles acham estranho. Tem alguém que acha você um estranho na sua família? É um estranho. Eu fui considerado um estranho, porque na minha família era assim, querido, todo sábado tinha churrasco. Qual é o motivo do churrasco? Seu primo arrumou um emprego. 3 meses depois tem mais um. Qual é o motivo? Ele perdeu o emprego. Então, quando ganhava e quando perdia. Era de 7 da manhã à meia-noite. Aí um dia, aprove a Deus me resgatar daquilo, querido. Aí eu virei um estranho. O ET da família. Cheio da graça de Deus, alegre com Jesus, mas um estranho. É isso que Pedro está dizendo. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Porque a luz que brilha em você incomoda as trevas. Jesus falou assim, olha, se vocês fossem do mundo, do sistema, o mundo amaria o que vocês fazem, mas vocês foram tirados de lá. O mundo que rejeitou a Cristo também vai rejeitar a nossa postura. Mas, irmãos, nós fazemos isso naturalmente, porque há uma nova natureza em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O contrário dessa atitude seria entregar-se ao pecado. Por isso que Pedro diz que não é hora de continuar. Nós agora temos um novo desafio. E ele vai dizer o seguinte, que aquelas pessoas que insultam, que zombam, elas estão correndo risco. Elas estão correndo um perigo espiritual, porque elas vão prestar contas a Deus. Versículo 6, por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito. Versículo 5, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Qual é o perigo espiritual que alguém que não tem Jesus na sua vida corre? O perigo de morrer, que todos nós vamos fazer isso. Eu não faço questão, já disse várias vezes para os irmãos estão careca de saber isso. Inclusive Renato e Sérgio. E João Carlos. E Nilma. Eles estão cientes que eu prefiro ser arrebatado. Mas o que eu prefiro, o que Deus vai fazer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele é soberano. Nós vamos enfrentar essa intrusa na história, inevitavelmente. Mas uma coisa, querido, é você morrer sem Jesus. É muito complicado. Você enfrentar o juízo de Deus sem estar debaixo do sangue de Jesus. Pedro está dizendo isso. Eles terão, esses que zombam de você, esses que acham estranho você ser cristão, que domingo de manhã você trabalhou a semana toda, domingo você não foi para a praia, porque você fez uma escolha, eu quero crescer em Cristo, eu quero que minha família seja alimentada espiritualmente. Você que dedica os seus recursos para o reino de Deus, você é um estranho. Essas pessoas que acham você estranho, um dia, como eu e você, elas também vão partir desse mundo. Só que Pedro diz o seguinte, elas terão que prestar contas àquele que há de julgar vivos e mortos.
Uma coisa é você chegar diante de Deus, debaixo do sangue de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. O único que nos livra da ira futura. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida, mas o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. A coisa mais triste, mais terrível, mais horripilante que é você andar debaixo da ira de Deus. E partir desse mundo sem Cristo é viver a eterna ira de Deus no lugar que a Bíblia chama de inferno. Onde o verme não se apaga, onde o fogo não se extingue. Mas graças a Deus que nós não precisamos ir para esse lugar de condenação. Porque Deus pisou esse planeta na pessoa de Jesus, o seu Filho santo, santo, santo. O justo pelos injustos, morreu pelos nossos pecados, recebeu a ira de Deus sobre ele que eu merecia e que você merecia. O pessoal da parte elétrica aí lembra do aterramento. O Alexandre é craque no aterramento, fez aqui para o nosso equipamento de som. Imagina um raio daquele pesado em cima de você, sem aterramento, vai direto em você. Jesus fez isso para a gente. Ele entrou no meio da ira de Deus e disse: é comigo. Ele pagou a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus foi desviada da nossa cabeça e recaiu sobre ele. Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira do Deus Santo foi vindicada, foi derramada sobre Jesus. Ele assumiu em nosso lugar a nossa culpa. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Agora, querido, se você não está em Cristo, é disso que Pedro está falando. De gente que olha para você, acha estranho o seu procedimento, a sua dedicação, o seu modo de vida, o seu caminhar com Jesus, a maneira como você cria filhos para o reino de Deus, como você administra o seu dinheiro para a glória de Deus. Essas pessoas, diz Pedro, elas vão ter que se deparar com o juízo. E é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Que o sangue de Jesus livre a sua vida. Você que está ouvindo o Evangelho nessa manhã, ou vai ouvir no outro momento, a única realidade capaz de afastar a ira de Deus é o sangue de Jesus. E ele fez isso voluntariamente. Ele entregou a vida por você, para glorificar o Pai e para conquistar eterna redenção. Amém, irmãos? Então Pedro está dizendo que o sofrimento de Cristo é a nossa inspiração para vencermos o pecado, para não nos acomodarmos. Aquele que sofreu corporalmente, venceu. Armem-se também do mesmo pensamento, do mesmo anseio diário. Porque, irmãos, saímos da UTI, mas ainda inspira cuidado. Ainda tem um velho homem querendo voltar à cena do crime. Cuidado com isso, Pedro está dizendo. Agora, isso é resultado do Evangelho. Porque tem gente que acha que ele consegue domar ele sozinho, mas isso é o Espírito que vai prevalecer. Há uma luta da carne contra o Espírito, e o Espírito, se andarmos no Espírito, nós vamos vencer. Gálatas 6, Paulo diz: o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que nós semeamos no nosso dia a dia? Não, pastor, durante a semana é muito trabalho, eu chego em casa, eu tenho que relaxar. Pelo menos umas 3 horas diante das redes sociais para começar a relaxar. Aí vem o sono, aí a Bíblia vai ficar para o dia seguinte. Aí você vai relaxando. Aí fica um crente relaxado, né? Tão relaxado, né? Então, meu querido, nós temos as disciplinas espirituais que Deus nos deu, agora que estamos em Cristo, para o nosso crescimento. O que tem enchido a sua mente durante a semana? O seu coração. Porque é isso que vai determinar as suas atitudes. Deus trata do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Enche a sua mente da palavra,
daquilo que é bom, daquilo que é respeitável, daquilo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. E quanto mais você lê a palavra e você cresce em Cristo, em oração, em comunhão, você vai sendo fortalecido na fé. E você vai avançando na sua vida, crescendo, porque você está em missão no mundo. Nós estamos em missão, irmãos. Você já viu um soldado, um exército em missão sem armas? Deixando as suas armas de lado? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aí Deus dá uma armadura para você. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do Evangelho da paz. Oração, jejum, adoração, comunhão, serviço, testemunho, engajamento. São as bênçãos que Deus nos dá para nós crescermos em Cristo. Aí você abre mão de tudo isso, vai andar na carne. Vai andar na carne. Isso vai refletir nas suas decisões, no seu vigor espiritual. Então, irmãos, Deus já tratou da nossa identidade em Cristo. Você não vai jejuar, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar para ser aceito. Você já foi aceito por Deus em Cristo. Agora a gente precisa crescer. E tem a ver com atitudes, com tomadas de decisões diárias, que nós precisamos priorizar. E Pedro está dizendo, olha, vocês estão aí diante da velha natureza. Então, armem-se do mesmo pensamento de Jesus. Aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Jesus não tratou o pecado assim de brincadeira. Ele foi tentado, mas ele nunca pecou. E nós somos desafiados, queridos, a sermos tomados desse pensamento. A nossa vida agora é para a glória de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado nos afasta de uma comunhão mais viva, mais vigorosa. Mas Pedro avança, irmãos, nesse texto e diz também que nós somos inspirados pelo Senhor Jesus a partir do seu sacrifício, do seu sofrimento, para o serviço. Ele trata aí, nessa primeira parte, até o verso 6, sobre a nossa santificação, a vitória sobre o pecado, a postura que devemos ter, porque lembrem-se que aqueles irmãos, e também nós vivemos num mundo desconectado de Deus, e eles estavam sendo pressionados, e quando a pressão chega, há uma possibilidade de você baixar a guarda. Está vendo, eu sou fiel a Deus, estou caminhando aqui no Senhor, fui disperso, perdi bens. Né? Então Pedro está encorajando esses irmãos a se lembrarem do sacrifício de Jesus, a serem gratos a Deus e agora, com uma vida nova, uma vida no Espírito, a viverem longe do pecado. Depois, ele vai nos estimular ao serviço. O fim de todas as coisas está próximo. É interessante que ele está escrevendo para a gente perseguida, e ele vai encorajar essas pessoas, ele vai falar da vinda do Senhor. Não tem nada tão encorajador para nós de sabermos que o fim da história já está garantido, ele virá para reinar, e o fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos caminhando para a eternidade com o Senhor, ele virá para reinar, novos céus e nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, esse é o ponto de Pedro. Se por um lado o sofrimento de Cristo nos estimula a fugirmos do pecado por amor a Cristo, por outro, Pedro afirma que nós somos encorajados ao serviço, mais ainda pensando na proximidade da vinda do Senhor. Já fomos alcançados pelo Evangelho. Aleluia! O Evangelho é uma notícia, é a boa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus para nos receber, para nos salvar. A nossa identidade já está segura. E agora nós aguardamos o dia chegar. E enquanto o dia não chega, o que a gente faz da vida? O que a gente faz até aquele glorioso dia? Nós somos convocados ao serviço. Pedro vai dizer que nós devemos nos dedicar à oração. No versículo 7. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão?
Nós temos na igreja alguns momentos de oração. Nós temos quarta-feira às 19h30, nós temos domingo às 8 da manhã. Nós oramos nas células, eu quero estimular você a estar conectado numa célula, mas é pouco. Porque o alvo da Escritura é orar em todo tempo no Espírito. Como é que está a sua vida de oração? Será que é importante vivermos em oração? Sobretudo em dias como os nossos? Comunhão com Deus. Nós não precisamos de eventos especiais para oração, porque nós já temos oração constantemente. Mas a palavra está dizendo que nós devemos nos dedicar à oração. Paulo diz isso em Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Pedro está dizendo, nós devemos nos dedicar à oração. Pedro diz que também devemos, nesse ambiente de serviço, considerarmos o amor. Sobretudo, verso 8, amem-se sinceramente uns aos outros. E ele vai dar um exemplo prático desse amor. Ele vai falar sobre a hospitalidade. É muito interessante, irmãos, a Escritura, ela não é teórica. A Bíblia, ela não é teórica, a Bíblia é prática. Pedro está dizendo, olha, nós devemos amar os nossos irmãos sinceramente. Aí esse irmão está de viagem, era muito comum aquilo, né, os obreiros itinerantes naquele tempo. E eles eram recebidos pelos cristãos. Pedro está dizendo, ame os seus irmãos. Quer ver uma forma prática? Sejam hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração, abrir a nossa casa. A gente louva a Deus aí pelos nossos encontros semanais, né? Que coisa boa. Podemos orar uns pelos outros, crescemos na palavra, estar na casa dos nossos irmãos, compartilhando. Podemos receber pessoas que não são cristãs nos nossos lares, nas nossas residências, que são bênçãos de Deus. Pedro está dizendo, gente, nós já fomos alcançados, a graça de Deus já agiu em nós. Jesus já pagou a dívida. Agora a gente está aqui para servir. Enquanto aquele dia não chega, diz o verso 7, que se aproxima, nós somos chamados a nos dedicarmos à oração, a vivermos em comunhão, a amarmos uns aos outros, a vivermos a fé cristã comunitária. O desafio do seu irmão é o meu, do nosso irmão é nosso, é o seu. Ele avança, dizendo também que nessa questão da comunhão e da mutualidade, há uma realidade que faz parte da vida da igreja, que são os dons espirituais. O serviço mútuo. Irmãos, a igreja cresce quando cada parte efetua o seu crescimento. Cada parte do corpo. Há dons distribuídos sobre a igreja, que precisam ser usados para o crescimento da igreja. E Pedro, na sua simplicidade, ele simplifica os dons em duas divisões. Ele chama aqueles que têm os dons relacionados à palavra. Se alguém fala, ele vai dizer aí, no versículo 11, ele divide muito simplificadamente, melhor dizendo, né? Os que falam e os que servem. Enquanto Paulo vai desenvolver mais, né? Aqueles que falam, aí Paulo vai dizer, aquele que é profeta, que tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Evangelista, mestre. E aí Pedro fala assim, o que fala? Se alguém fala, nessa questão dos dons aí, né? Ele diz no verso 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Os dons são para o serviço, não para status espiritual. Eu conversava com o pastor Rosimério, que está em Valência, na Espanha. Ele me contava um pouco da história da igreja lá na Espanha. A igreja começa a crescer. Ela chega num determinado nível e tem uma divisão. Ele falou assim, há duas portas de divisão. Ministério de intercessão e ministério de louvor. Lá na Espanha. Por quê? As pessoas se sentem mais espirituais. Elas não entendem que os dons são para servir. E começam a se achar quase que absolutas.
São impenetráveis ao conselho, à exortação, ao aconselhamento bíblico. Ninguém fala. Parece que são as pessoas mais espirituais da igreja. Aqueles que pregam também podem correr esse risco da vaidade. Por isso que Paulo vai dizer que o novo convertido ele não pode estar no ministério ainda. Ele ainda é inexperiente, ele está servindo já, mas ele não pode liderar a congregação. Quem tem que liderar são pessoas maduras em Cristo, acostumada com tranco já, né? É isso que a Bíblia diz. Então há um perigo de você perder de vista que o dom que Deus te deu é para servir, é para a igreja crescer, não para que você apareça. Porque no reino de Deus, querido, as posições já estão muito bem definidas. Há um Senhor que não divide a glória com ninguém e abaixo dele todo mundo é servo. Arcanjo, servo. Serafim, servo. João foi adorar o anjo lá que trouxe a revelação do Apocalipse. O anjo falou assim, levanta meu filho. Apocalipse 22. Adora a Deus, eu sou servo igual a você. Pastor, presbítero. Aí aqui no Brasil virou aquela loucura, né? Porque tem plano de cargo e carreira, né? Então o apóstolo é maior do que o bispo, aí vira um joguete. Meu irmão, eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, já está bom demais, já estou vendo, né? Já estou vendo. Aí Jesus me salva e me dá um dom para servir a igreja. Você quer mais o quê? Não, pastor, eu quero galgar algo mais. Quero subir mais. Teve um que quis subir mais do que Deus. Aí sabe onde ele está, né? E para onde ele vai? Você sabe onde ele está, né? Então, meu irmão, Pedro está dizendo, o dom é para servir. Deixa Deus usar você naquilo que Ele te deu. Cada um exerce o dom que recebeu para servir, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus é multiforme. Louvado seja Deus. Um prega, outro ora, outro dá testemunho, outro evangeliza, outro ensina, outro ora pelos enfermos, outro visita na tribulação, o outro contribui sacrificialmente. O reino de Deus é rico. A graça de Deus não é uniforme. Se fosse uniforme, essa igreja só teria pastor, só teria evangelista, só teria mestre. A graça de Deus é multiforme e você está dentro disso, querido. Por quê? Porque o texto diz, cada um exerce o dom, cada um é individual, é personalizado. Amém? Você não precisa imitar ninguém pregando, você não precisa imitar ninguém tocando, porque Deus deu algo individual para você. A unção dele está sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí Pedro está dizendo, nessa questão dos dons, há pelo menos duas divisões aqui. Se alguém fala, versículo 11, o dom da palavra. Se alguém fala, Pedro diz, façam como quem transmite o quê, irmãos? A palavra de Deus. Quem fala, quem prega, quem ensina, quem dirige uma célula, quem dá estudo bíblico, quem faz aconselhamento, prega a palavra. Não prega a sua palavra, a palavra do seu coração, mas Pedro está dizendo, há um fundamento para nós, é a palavra de Deus, que já foi revelada a nós. Às vezes você ouve um pregador, né? Daquele que abala, meu irmão, a estrutura. Aí uma vez alguém falou assim, pastor, a mesma coisa que o senhor está falando, né? Mas ele é um pregador famoso, né? A mesma coisa que a gente fala toda semana. O cara vem com palavra diferente, com duas palavras gregas, né? Que você sai daqui quase um grego, né? Você é quase um grego da igreja. Você usa 3 palavras, de dascaléu, tetelestai, você sai querendo falar grego na história, né? Mas é a mesma coisinha que a gente fala toda semana, que Jesus já pagou a sua dívida. Só que ele usou tetelestai, está consumado. Aí dá glória, aleluia, né? Mas é assim mesmo, querido. É assim mesmo. O que vai manter você no caminho é o arroz com feijão toda semana. Né? É a caminhada diária, você batendo ali, martelando a palavra, martelando o martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é assim. É discipulando o seu filho a mesma coisa. Vai ter um dia que você vai estar inspirado, você vai contar uma história lá mais forte, né?
Mas é aquela palavra todo dia mostrando para ele o Evangelho, que as histórias bíblicas não são desconectadas. Não é a história de José, aí depois você vai para a história de Moisés, depois você vai... Não, a história é uma só, é a história da redenção. O protagonista é Jesus. Moisés, Abraão, José, Esté, Davi, tudo coadjuvante. Todos eles. E nós entramos nessa história também, pela misericórdia do Senhor. O que Deus está fazendo na história hoje? Chamando homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, para estar diante do Cordeiro, adorando para sempre. O Cordeiro que foi morto, mas que vive. Nós somos instrumentos para isso. Toda vez que você dá uma aula, que você prepara um cântico, você está pensando nisso, naquela multidão que vai estar diante do Cordeiro. Não é a multidão que vai encher a igreja local. É a multidão que vai estar diante do Cordeiro, servindo, adorando para sempre. Quando você evangeliza e alguém vem para cá, glória a Deus. Mas se ela estiver no reino, levando o evangelho, glória a Deus. Aí Pedro usa também uma segunda categoria de dons. Ele diz o que serve, diaconia. Aí é grego. Diaconia, serviço. Se alguém serve. Aí Pedro diz assim, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, que Deus supre. Não é para abraçar o mundo todo não, meu irmão. Tem gente que quer ser tesoureiro, bispo, evangelista, mestre, secretário, pedreiro. Irmão, faça na força que Deus supre. Há um dom, há uma habilidade de Deus na sua vida, há um serviço correspondente a esse dom. Então faz isso com alegria, com a força que Deus supre. E tenha gratidão no coração e procure fazer com excelência para a glória de Deus. Você já foi alcançado. Você já é filho amado, filha amada. Agora há um privilégio do serviço. Qual é o propósito final, querido? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Amém? Então por que Deus te deu esse dom aí? Para que Deus seja glorificado. Para que o corpo cresça, para que vidas conheçam a Cristo. Agora, vejam, para que Deus seja glorificado mediante quem? Mediante Jesus Cristo. Aí volta para o Evangelho. Começa no Evangelho e volta para o Evangelho. Esse ciclo é constante. Porque senão você acha assim, não, é o meu dom. A igreja vai ser edificada por causa do meu dom. Aí Pedro diz assim, olha, para que Deus seja glorificado mediante Jesus. Baixa a tua bola, querido. Que se não fosse Jesus, é aquela velha história, tem dois tipos de pecadores, o flagrado e o camuflado, mas nenhum de nós é flor que se cheire. Tira a graça de Deus, vai restar o que na sua vida? Tira a graça de Deus na minha vida, sobra o quê? Pedro está dizendo, é mediante Jesus. É mediante Jesus. Se não fosse o Cordeiro de Deus que morreu uma única vez, o justo pelos injustos, pelos nossos pecados, para conduzir-nos a Deus, ele está dizendo, a gente ia continuar naquela vidinha, lá no verso 3. A gente ia continuar servindo, vivendo em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria. Ele nos tirou de lá, para o louvor da sua glória, mediante Jesus. Amém, irmão? Ao afirmar que Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo, seja por meio da nossa renúncia ao pecado, ou por meio do nosso serviço no mundo, no corpo e no mundo, Pedro está mais uma vez nos mostrando que a obra de Deus começa no Evangelho. Cristo morto, sepultado, ressurreto. Santificação e serviço são os resultados do Evangelho. Deus sempre vai começar com o Evangelho, com a obra de Deus, com a obra de Jesus. E aí vem os resultados. Irmãos, duas aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas, você crê que o Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo para nos receber como seus filhos e filhas, nos salvando da condenação do pecado e da sua ira futura, que será manifestada no juízo final? O Evangelho é isso. O Evangelho é uma notícia. O que você fez para que isso acontecesse? Absolutamente nada. A notícia daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, para nos salvar, para nos receber como seus filhos e nos livrar da ira vindoura. O versículo 5 nos diz,
Contudo, terão que prestar contas àqueles que estão prontos para julgar os vivos e mortos. Pedro está falando de pessoas que olham para você, estranham a sua vida e ainda falam mal de você. E se esquece que um dia vão estar diante do juízo. E não tem o mesmo Jesus que você tem. E não tem o mesmo perdão que você recebeu. Por isso corre em perigo. Agora, se você crê que o Evangelho é aquilo que Deus fez em Cristo para te receber, e você se rende a esse sacrifício, você é filho amado e filha amada. Por isso a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho é essa notícia. Não fizemos nada, mas Deus fez tudo em Cristo Jesus. Segunda aplicação, como filho de Deus, você está comprometido com a santificação e o serviço a Cristo, e entende que essas realidades são os resultados do Evangelho. Irmãos, agora é por gratidão. Agora é para honrar o nosso Pai, que nós servimos, que nós contribuímos. Como é bom ter isso claro para nós, no nosso coração e mente. Quantas pessoas acham que elas vão comprar o reino de Deus, vão comprar os céus pela oferta que fazem? Não, meu amado. A dívida foi paga no sangue do Cordeiro, o único meio de salvação. Agora a sua vida é para honrar a esse Deus. É para adorar o Pai que te recebeu na família dele por causa de Jesus, do Filho amado e perfeito. Você não anseia por vida santa e serve a Cristo e as pessoas para ser salvo. Você vive desse modo porque foi salvo e aceito por Deus em sua família. Se essa lógica for invertida, você é um religioso. Você está amarrado à religiosidade e você nunca vai se sentir livre. A gente vai estar sempre em débito, sempre. Mas é bom saber que o Cordeiro perfeito de Deus foi imolado. Antes da fundação do mundo, esse sacrifício foi conhecido e foi manifestado na cruz. O que mais precisa ser feito? Pedro diz, ele morreu uma única vez, o justo pelos injustos. O que mais eu preciso fazer para acrescentar aquilo que já é perfeito? Se ele é o Cordeiro perfeito de Deus, o seu sacrifício foi perfeito, e a prova de que o Pai recebeu aquele sacrifício foi que ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. O autor aos Hebreus diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à destra da majestade e intercede por nós. Ele assentou-se porque a obra foi concluída, foi consumada. Louvado seja Deus. Tetelestai. Está pago, consumado, bendito é o nome do Senhor. Então vamos servi-lo com alegria, com o dom que Ele nos deu, para a edificação do corpo. Vamos nos armar desse pensamento, aquele que sofreu na carne, venceu o pecado. Não facilite, não baixe a guarda, querido. Você nasceu de novo, mas ainda inspira cuidado, o mundo ainda é terrível. Há uma natureza, há uma trilogia, o mundo, a carne e o diabo. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar? Coloque a sua vida diante dele, mais uma vez. Agradeça ao Senhor, porque Ele te recebeu na família dele, pela obra do seu Filho amado. Ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Tua palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, Senhor. Diante de tão grande salvação, Pai, nós nos rendemos mais uma vez nessa manhã, em gratidão, em louvor, em adoração, em ação de graças. E pedimos, Senhor, que o Senhor conserve o nosso coração na Tua presença, para permanecermos no Senhor, para perseverarmos, Senhor. Deus, que possamos lançar mão das disciplinas espirituais como meios de graça para o nosso crescimento.
A palavra nos disse nessa manhã, dedique-se à oração, ao amor, à hospitalidade, ao serviço, aos dons, aos ministérios, para que o Senhor seja glorificado por meio de Jesus, Pai. Usa cada um de nós aqui, Pai. Dá-nos zelo, Senhor. Dá-nos zelo pela Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Fidelidade. Fidelidade no discipulado, no compromisso. De ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. De crescermos individualmente. De entendermos que somos testemunhas no mundo, lá no trabalho, na faculdade, na escola. Que a luz que brilha em nós precisa ser vista, Pai. Porque esse mundo está em trevas. A resposta do Senhor para o mundo em trevas é uma igreja que resplandece como luzeiro no mundo, Senhor. Ah, Senhor, se a igreja se omitir, não há esperança para esse mundo. Se o teu povo se acovardar, se o teu povo, Senhor, se tornar um povo egoísta, que não se dispõe, que não se desprende, qual é a esperança daquele que não conhece o Senhor? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio? Ah, Pai amado, livra-nos da comodidade, Senhor. Em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta a tua igreja, Senhor. Uma igreja viva na história. Um povo cheio do Espírito Santo, da tua palavra, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai quebrando cadeias, Senhor. Vai levantando o teu povo novamente. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. E usa o teu povo, Pai, para proclamar a tua grandeza, Senhor. Para viver, para testemunhar, para apontar o caminho. Nós não convertemos ninguém, isso é obra do Espírito Santo. Mas nós apontamos o caminho, Senhor. Nós lançamos a semente. A semente não pode ser retida. Ela tem que ser lançada pela manhã e à tarde. Não sabemos qual é que vai prosperar, se essa ou aquela, ou se ambas. Por isso usa o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo. Envolve o teu povo na tua presença e no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.